psicologia corporal é uma área muito extensa. Hoje eu vou falar de uma coisa paralela, o conceito de soma, da onde vem a palavra somático e deriva psicossomático, essa ponte entre o psicológico e o corpo, né? As instâncias psicológicas e o corpo. Entendendo que elas formam um uno, sendo humano há esse psicológico especial, porque ele é rico em significados e significantes, né, diferente dos outros animais. Não é que os outros animais não tenham coisas que a gente pode chamar, né, de uma psicologia. Existe a psicologia de cachorros, né? Sem dúvida não há psicanálise. Sem dúvida não há psicanálise para cachorro. Porque precisa estar inserido no universo significados significantes. Mas algo da psicologia que seja relacionado a algum trauma, alguma consequência na mudança de comportamento devido a experiências vividas, né? Um sofrimento que um cachorro passe modifica seu comportamento, alegrias modificam seu comportamento. Então, pode-se falar de alguma psicologia canina, felina, né? Já se fala disso, já há especialistas nessa área. Psicanálise não. Psicanálise precisa estar inserido nesse brinquedinho aqui de trocar significados significantes dessa forma, né? Esse blá 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 nosso. Tem muitas pessoas que conversam com o cachorro. E claro, o cachorro vai entender o tom do que está sendo dito e vai gravar alguns sons. Claro que ele vai saber o que significa seu nome, por exemplo, e outros comandos. Mas essa brincadeirinha aqui, essa rapidez, essa capacidade, ele não está com a gente, né? A gente fala com ele porque, assim como o Náufrago falava com o Wilson, né? Com aquela bola de basquete lá. Né? É uma coisa nossa de falar com tudo, né? Falar até com os objetos, quanto mais com os outros animais. Para o humano, então, veja, o psicológico, essa coisa complexa que é o psicológico humano, há uma ligação com o corpo. Para isso é fundamental a gente entender o conceito de soma. Né? Soma é o grande corpo. Soma é uma das formas de falar corpo em grego. Há outras. Eu não manjo de grego, né? Imagina. Ai. Mas uma das palavras, eu sei que tem outras, né? Mas soma é uma das palavras que se usa para falar corpo em grego. E aí como a gente usa a língua grega para ciências, né? Para significar uma série de coisas dentro da ciência. Então, assim como a gente usa psico, né? Que vem da mitologia grega, né? Da psique, também a gente usa soma, que também é uma palavra grega. Então a gente cria essa instância psicossomática, esse universo que a gente está estudando e querendo saber mais, querendo saber melhor. Para isso é fundamental entender o que é soma, o conceito de soma. Soma é o grande corpo. Como assim grande corpo? Porque tem esse corpo, que é esse aqui, né, que se mexe, mão, braço e tal, esse corpo fisiológico, anatômico, orgânico, né? Mas tem um corpo, entre aspas, ou um corpo com C maiúsculo. Né? Tem um corpo maior. Da onde se explica, por exemplo, que a gente usa a palavra corpo de bombeiros. Né? Que é assim, veja, ou seja, ou da onde vem a palavra incorporação. Né? Uma empresa, né? Uma grande incorporação, um hall de empresas. Né? Ou incorporação no sentido de captação. Né? Você incorpora uma empresa, você incorpora um bem. Então existe
esse corpo maior? E como seria? Né? Qual a definição? A definição desse corpo maior, tá? Com C maiúsculo, que a gente vai entender por soma, a gente vai nomear como soma para dar uma especialidade, assim como a gente tem a psique, tem o soma, vai se definir por todas as nossas extensões materiais. Entende? Há alguma coisa no ser humano que é chamada de self, de alma, de eu, mesmo que seja o eu do ego, que é o eu sou pontinhos, né? Como eu me defino, como eu me entendo. Eu sou pontinhos. Tudo que define a frase eu sou e eu completo é uma esfera, é um conjunto que é o meu ego. Ego também é uma outra forma de dizer o meu eu, né? É usar uma língua diferente para falar meu eu. Então o ser humano tem essa instância, o meu eu, o meu self, a minha alma, a minha essência, a minha influência no mundo, O nosso corpo físico, esse que está se mexendo enquanto eu falo aqui, ele é apenas uma das instâncias materiais do meu eu. E a gente tem essa percepção, tá? Por exemplo, a gente tem a casa, tem a nossa cara. A gente entra numa casa, a gente transforma, a gente aluga ou compra uma casa, ou constrói uma casa. A gente transforma essa casa até que ela fica com a nossa cara, com o nosso jeito. Ela passa a ser uma extensão material. Você veja que o adolescente, por exemplo, que ainda não tem casa, faz isso com o seu quarto. Ou faz isso com o seu carro. Né? O carro é uma extensão material. Já há estudos que dizem que o nosso cérebro, por exemplo, quando a gente entra num carro e começa a dirigir, o nosso cérebro entende que o nosso corpo aumentou. A gente passou a ter um grande corpo que a gente está levando para lá e para cá. E que a gente precisa ter a percepção da extensão do nosso corpo para não bater. Há isso, uma percepção desse corpo que nós temos. Né? É uma percepção do nosso corpo físico, até onde eu posso esticar a mão, que não vai bater, que não vai derrubar. Né? Tanto que o adolescente, ele tropeça muito, ele bate nas coisas, ele deixa cair, porque o corpo dele cresceu tão rápido, é um momento da vida em que o corpo cresce tão rápido, que essa percepção do tamanho do meu corpo e até onde eu posso ir, ainda não pôde se adaptar. Então, assim, é uma coincidência também, já é uma fase difícil, né, que passa na vida, uma série de transformações, onde se inserir na sociedade entre os amigos fica muito importante, e ao mesmo tempo vem espinha, e crise existencial, o que eu vou ser? No meio disso tudo, ainda meu corpo cresceu muito rápido, e eu tropeço, bato nas coisas, deixo cair, né? Caramba, parece que é. Mas assim, através disso que a gente está conversando aqui, que é essa percepção do nosso corpo, né? A gente entende por que eles tropeçam tanto. Então, veja, quando você está no carro, aumentou, né? Então você está levando isso para lá e para cá. Idem numa bicicleta e etc. Veja assim, esse corpo. Dentro desse conceito a gente pode ir crescendo e entender que o meu trabalho, ou seja, o resultado do meu trabalho, porque o trabalho é um resultado, né? Força vezes deslocamento, né? Quer dizer, aconteceu, né? A força foi aplicada e provocou um deslocamento, então o trabalho aconteceu. O resultado do meu trabalho muda a materialidade do mundo. Inclusive as palavras, né? As palavras também estão mudando as coisas. Mas uma mesa que eu construa, né? Um buraco que eu faça, uma árvore que eu plante, uma casa,
uma mudança dentro de uma empresa devido à minha entrada e à minha influência que levou as coisas para lá ou para cá, e as coisas se moveram dentro dessa empresa para lá ou para cá, tudo isso é materialidade se movimentando. É uma influência material do meu eu no mundo, mudando as coisas. Também é o meu soma, esse grande corpo do qual a gente está falando. Vai se percebendo que soma é esse grande corpo, essa influência material do meu eu no mundo, que transforma as coisas. A gente pode dizer que o soma, ele fica mesmo depois que o corpo físico acaba, mesmo depois que a pessoa morre. Esse corpo maior, ele ainda fica reverberando um tempo no mundo material. Às vezes, muito tempo. A influência do Niemeyer no Brasil vai durar séculos. E é uma extensão da ideia dele, da influência dele no mundo, faz parte do seu soma. Esse grande corpo também vai incluir vamos dizer assim, a manifestação do mistério do nosso corpo. Mistério para nós, né? Para nós que buscamos entender isso que ele expressa, que ele comunica. Estamos sempre atrás disso, né? Desde as doenças, todos os sintomas que nos ocorrem, físicos ou psicológicos. A gente está atrás de entender esse mistério. Esse mistério é expressão do soma, do corpo. É o corpo falando. Mas, de repente, a gente pode dizer assim, poxa, não é o meu corpo, quer dizer, não é o corpo que eu queria. Eu não queria que o meu corpo tivesse uma pereba, sei lá. Eu não queria que o meu corpo tivesse cansaço. Eu não queria que o meu corpo tivesse... Então, meu corpo não é, quer dizer, é um corpo maior que se manifesta além da minha vontade. Se manifesta de formas que eu... O que é que você está falando, corpo? Eu não estou entendendo. O eu não está entendendo. Veja, também faz parte do soma. É um corpo maior. É um corpo com C maiúsculo que transmite a comunicação de uma inteligência com I maiúsculo. Maior do que a minha. Algo que eu... Só que é meu também. O corpo é meu, mas ele tem seus mistérios, né? E eu estou atrás disso. Então isso também faz parte do soma. A partir do momento em que eu disse isso, né? Vamos dizer assim, que o sintoma, ele é a expressão dessa inteligência, desse soma, tá? A gente vai perceber que toda doença é psicossomática. O termo psicossomático, ou que a gente usa também somatização, né? Que quer dizer, quando aquela instância psicológica, psíquica, ela incorpora, ela ancora no corpo, é a somatização de alguma coisa, né? A gente usa esse termo para isso, né? Inaugura todo um campo de estudo que se chama psicossomática. Neste campo de estudo, há interesses e há cientistas, há pesquisadores que vêm pelo lado psi e há cientistas, pesquisadores que vêm pelo lado somático, pelo corpo. O que eu quero dizer com isso? Vindo do lado psi, é a chamada psicologia corporal. É o Reich, é o cara que ancorou, era psicanalista e ancorou, localizou instâncias psicológicas no corpo, anatomofisiologicamente falando, fez intervenção no corpo, fez massoterapia, fez exercícios de desbloqueio e percebeu como isso mexia no psicológico. Então ele criou toda uma série de psicoterapias corporais. Então veja, é um lado psi se aproximando do soma e criando a esfera do psicossomático.
Agora, há também muitos médicos que estavam no ramo, vamos dizer assim, procurando descobrir os mistérios do porquê da doença, e que tem essa coisa clássica, vamos dizer, alopática, química, né, que vai grande parte do estudo, mas esses médicos começaram a perceber, e todo médico sabe isso um tanto, né? Se você conversar com um médico, a maioria deles admite, percebe, que grande parte das pessoas que eles atendem, principalmente médico de posto de saúde, grande parte das pessoas que ele atende tem uma demanda psicológica. E que se essa demanda fosse atendida de outra forma, mais da metade das demandas que surgem para o médico se resolveriam ou não chegariam. E que ele precisa ter, né? E que é o que todo mundo reclama do médico atual, que não tem muito tempo, não escuta, igual o médico antigo, ou o médico de família. O médico de família começa a trabalhar bastante no psicológico. Todo médico sabe, todo mundo sabe, que a influência do psicológico nesse universo das doenças. Então há uma série de médicos que começam a vir para o psicológico, se aprofundam mais do que outros, e nesse sentido a gente pode indicar, aqui não está minha especialidade, né? Eu vim daqui, mas eu conheço e estudei um pouco. A gente pode indicar um livro que chama A Doença como Caminho. Ele é escrito por um psicólogo e um médico. Eu não vou lembrar o nome deles agora. Que vai fazer toda uma análise a partir das doenças psicológicas. Não é psicoterapia, mas é um estudo, é medicina ainda, né? Não é uma psicanálise, mas ele se insere aqui no somático, no psicológico. Ele vem do somático e se insere. Veja, então aqui você tem a esfera do universo psicossomático, vindo pelo psi, vindo pelo somático. Aqui tem uma turma que se une e que cria um campo de estudo muito interessante. Como eu já disse, assim, um dos fenômenos que é um fenômeno, que é como se estuda tudo, como se estuda a gravidade, como se estuda a Terra, como se estuda a química, né? É um fenômeno que é o efeito placebo. A força do psicológico na cura, né? Um tema que a gente falou em algumas lives anteriores. Tá, legal, faltava dizer isso, né? Definimos aqui o conceito de soma e o universo chamado psicossomático. Um abraço e até a próxima aí. Valeu.